Olá! Estamos aqui no nosso primeiro podcast do Professores contra Escola Sem Partido de 2019. Eu sou a Luísa, com as professoras Cíntia Araújo e Fernanda Moura. A gente vai discutir a distinção entre diferença e desigualdade. Então, o que motivou esse debate para vocês? Veio de uma fala do Amoedo, um tweet que o Amoedo fez em dezembro de 2017 e que no ano passado, durante as eleições, ele foi retomado. O pessoal sempre vai cavucar a vida das pessoas, ainda bem, durante as campanhas. E aí virou até uma pauta de uma reportagem do Intercept, que a gente bota aí nos links. Mas aí o tweet maravilhoso do Amoedo foi o seguinte: o que queremos? Combater a pobreza e não necessariamente a desigualdade. Somos, felizmente, diferentes por natureza. O combate à pobreza se faz com crescimento e com criação de riqueza, e não com a sua distribuição. E aí, como a Cíntia tem um grupo aqui no FRJ, que é o Diferir, que é justamente para gente debater como é que a diferença aparece no ensino de história, acho que a Cíntia pode falar melhor do Diferir, a gente pensou em chamar a Cíntia para conversar sobre esse assunto com a gente. Então, oi para todo mundo, mais uma vez estou aqui, obrigada pelo convite, acho que agora eu já estou quase da equipe fixa, que é um grande prazer. O Diferir é um grupo de estudo e de pesquisa, que eu coordeno aqui na Faculdade de Educação da UFRJ. E a temática é um pouco essa: diferença e identidade no cotidiano escolar e nas práticas curriculares. Nessa frase, nesse tweet do João Amoedo, é um monte de confusão aqui conceitual, Quer dizer, ele embola desigualdade com diferença, com distribuição, e aí a gente fica pensando que isso não é, digamos, um privilégio do João Amoedo, essa confusão, Isso está mais ou menos sedimentado no senso comum, e aí a gente pensou nessa conversa de tentar distinguir, pelo menos da forma como a gente entende esses conceitos de desigualdade, diferença, e pensar, porque como a gente está aqui entre professores e falando para um público que se interessa pelo tema da educação, pensar como que essa discussão aterriza na escola, no cotidiano escolar. E aí a ideia é essa conversa aí por aí. Quando você diz que existe uma confusão entre os conceitos de diferença e desigualdade, então vocês podiam explicar para a gente um pouquinho esses conceitos? Então, em geral, as pessoas tendem a opor desigualdade à diferença. Ou seja, se você defende a desigualdade, você não pode defender a diferença, como se uma ideia fosse oposta à outra. O que eu entendo, a partir, dos estudos que eu tenho feito, é uma concepção compartilhada, por muitas pessoas, desigualdade se opõe à desigualdade. Ou melhor, desigualdade se opõe à igualdade, Então, você defende a desigualdade ou você defende a igualdade. E diferença se opõe à padronização. Então, você não necessariamente precisa escolher entre ser igual ou ser diferente, Até tem uma frase bastante conhecida de um sociólogo português chamado Boaventura, que ele faz uma afirmativa que eu acho que é bem esclarecedora sobre essa distinção, que ele diz o seguinte: as pessoas e os grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a diferença os inferioriza, e o direito a ser diferentes quando a igualdade os descaracteriza. Então, assim, no que se refere, por exemplo, ao tema dos direitos humanos, o tema dos direitos, de uma maneira geral, e dos direitos humanos, mais especificamente, a própria ideia de direito humano como um direito universal, ele tem o eixo da igualdade, ou seja, são direitos para todas as pessoas, independente de qualquer especificidade cultural, social, ideológica, que seja. E alguns teóricos dos direitos humanos, por exemplo, dividem esse processo de afirmação dos direitos humanos em fases. E tem uma fase dos direitos civis e políticos, e teria uma terceira fase, que seria dos direitos culturais, que é onde vem com força a pauta do direito à diferença.
E aí sempre, né, vem uma crítica. Peraí, vocês querem ser iguais ou vocês querem ser diferentes? Né? Que tipo de direito vocês estão reivindicando? E não há uma oposição a isso, né? Você pode ser igual, e a gente precisa, né, brigar pelo direito de ser igual, se de alguma maneira o lugar de diferente nos inferioriza, porque isso cria desigualdade. A desigualdade está relacionada a uma subalternização, seja ela do ponto de vista social, econômico, simbólico, né? E a diferença, ela está muito mais relacionada a uma perspectiva identitária, né? Quer dizer, diferença, se a gente for pegar o conceito de diferença numa conceituação numa concepção mais ampla, a diferença se dá na relação entre as coisas. Então, isso aqui é uma caneta porque ele não é um copo, né? Então, a identidade de ser caneta também é a diferença de não ser copo. Então, identidade e diferença é como se fossem lados de uma mesma moeda, né? Faces de uma mesma moeda. É bastante fundamental, especialmente para a discussão que a gente quer fazer aqui, que é a relação de poder que se estabelece nessa relação de diferença. Então, igualdade é uma condição pela qual a gente, dentro, por exemplo, do discurso dos direitos humanos, a gente luta e defende, né, nessa afirmação histórica. E a diferença, ela é uma relação que estabelece distinções, diferenças. Só que essa relação, ela é o tempo todo, ela é dinâmica, porque ela acontece o tempo todo, e ela ou pelo menos historicamente, ela tem sido desigual. A própria relação que produz a diferença, ela tem sido desigual, porque, em geral, as forças que entram nessa relação, elas ocupam lugar de poder distintos. Então, por exemplo, você fala assim, a Cíntia trabalha com o tema da diferença no cotidiano escolar. Aí você fala assim, bom, a Cíntia fala sobre mulheres, sobre negros, sobre tudo aquilo que não é padrão, né? Quer dizer, essa relação que estabelece o que é diferente e o que é normal, o que é igual, é uma relação de poder. Então, a diferença é sempre a mulher, que não é o padrão, que é o homem. A diferença é sempre o padrão, que é o branco. A diferença é sempre o homossexual, que não é o padrão hétero, né? Então, o que define o que é diferente e o que é igual, o que é o mesmo, na verdade, é uma relação de poder, que vai definir o que é norma e o que é a não norma, que é a diferença. Então, essa é uma concepção de diferença que reconhece uma relação assimétrica de poder no estabelecimento de diferenças, que é, por exemplo, distinta de uma complexidade. Alguns autores fazem essa distinção. A diferença é relacional e ela se define por relações de poder. Na maior parte das vezes, historicamente, são relações de poder assimétricas, né? Onde alguém ocupa um lugar de poder maior do que outros. E a diversidade, ela seria um conceito de constatação. Então, nossa sociedade é marcada pela diversidade. Ok, somos assim, cada um é de um jeito, cada um tem uma forma de entender as coisas, cada um tem uma forma de lidar, cada um tem a sua opinião. Agora está super na moda defender isso, né? Cada um tem a sua opinião. E ok, é isso mesmo, somos assim, é quase que uma situação ontológica, assim, é isso, acabou, né? Então, a diversidade, na maior parte das vezes, quando se mobiliza esse conceito, você traz essa ideia de estabilidade, as coisas são desse jeito. E quando você mobiliza o conceito de diferença, também na maior parte das vezes, você mobiliza, ao contrário, uma ideia de mobilidade, ou seja, a diferença é construída cotidianamente por relações de poder. Ela pode ser desconstruída ou construída de outras formas a partir de outras relações de poder. Se nós queremos democracia, meritocracia, né? Democracia tem que ser dessa forma. O artigo 5º da Constituição não foi revogado nem alterado ainda. Todos nós somos iguais, e ponto final.
Então, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é que, apesar da gente reconhecer, né, uma distinção entre desigualdade e diferença, distinção essa que não cria uma oposição entre esses dois conceitos, é preciso ressaltar que existe uma tensão entre o tema da diferença e da igualdade. E isso tem a ver com essa citação que eu fiz do Boaventura de Souza Santos. Porque se você defende a igualdade em última instância, uma igualdade extrema e uma igualdade absoluta, você pode eliminar ou invisibilizar determinadas diferenças. Então, tensão e igualdade, igualdade e diferença, elas estão numa constante tensão, que é essa ideia aqui, né, desse imperativo de atingir e manter, porque ele é um equilíbrio que que precisa estar, quer dizer, que ele é um equilíbrio que é dinâmico, que ele está o tempo todo sendo desafiado, né, por essa tensão, e que ele precisa ser um trabalho de manutenção desse equilíbrio, né? Mas obviamente para isso, né, são forças que precisam disputar. E aí, nesse caso, a gente pensando já, né, como essa igualdade é construída, né, por exemplo, ao longo da história, e a gente vai falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, incluindo, e aí a gente pensa que a declaração ela é feita lá falando, né, da igualdade entre todos, mas quem são esses todos, né? E aí a gente volta para aquela questão do sujeito universal, que esse universal não engloba todo mundo. Na teoria ele engloba todo mundo, mas na prática não, né? E aí quando a gente pensa, por exemplo, que a Olímpia de Gouges, quando ela vai lá e faz a declaração da mulher e da cidadã, ela é colocada como inimiga da revolução e é guilhotinada, né? Porque ela vai mostrar justamente já naquele momento da revolução que esse sujeito universal, né, ele não engloba a todos, né? Então essa crítica que muita gente fala, é pós-modernismo e não sei o quê, a crítica já está sendo feita no momento em que o próprio documento está sendo criado, né? Então tem muita gente que gosta de falar mal do pós-modernismo e etc, né? E chamar todo mundo de toda esquerda pós-moderna, né? Mas assim, isso está dado desde o início da discussão, né, que esse sujeito universal não é universal, ele não engloba todo mundo, né, e que a gente precisa sempre ter um olhar, né, para isso, né, e aí é interessante a gente ter esse olhar para pensar que não existe um universal, né, que quando a gente fala do mundo, que aí, quando a gente for debater daqui a pouco as políticas do governo Bolsonaro, a gente tem que ter isso bem claro, né, que esse universal nunca engloba todo mundo, e quem é que está ficando de fora quando a gente bota um suposto universal ou a maioria, né? Tem muita gente ficando de fora aí, né? E a gente vai voltar a isso. Essa ideia que a Fernanda trouxe é interessante porque a ideia de igualdade, assim como a ideia de direito, ela é muito ligada à modernidade. E o tema das diferenças, dos movimentos sociais pelas diferenças, elas já passam a ser, de uma maneira muito ampla, relacionados a algo genericamente conhecido como pós-modernidade. E num senso comum, muitas vezes essa ideia do pós-moderno é reconhecido como uma negação de tudo que é moderno. E isso não corresponde à produção acadêmica que se identifica ou que se alinha a algo genericamente chamado pós-moderno, né? O pós, né, esse prefixo aí, pós-colonial, pós... não é uma negação necessariamente. Ele é uma ampliação da ideia. Então, assim, as demandas pelas diferenças não negam as demandas pela igualdade. Elas ampliam as demandas pela igualdade, reconhecendo que existe essa tal tensão entre igualdade e diferença. E que essa tensão ela precisa ser mais ou menos equilibrada a partir das relações de poder. O que a gente vê, de acordo com os diferentes contextos políticos, é que essas relações, às vezes, elas estão mais ou menos aprofundadas, né? Talvez hoje a gente viva um momento de grande aprofundamento dessa tensão entre igualdade e diferença. Tanta preocupação em fomentar a socialização e em promover uma visão crítica na criança que resta pouco tempo
e pouco investimento para ensinar o básico, o fundamental. Então, nessas tensões de diferença e desigualdade, diversidade e igualdade, um lugar que a gente vê, um ambiente que a gente vê muito isso é a escola, né? Então, como é que essas tensões todas elas se dão no ambiente escolar? Então, a escola, ela é uma instituição tradicionalmente moderna, né? A escola, ela é o lugar da igualdade. A defesa de uma educação para todos, a defesa do acesso universal à escolarização, isso são marcas de lutas historicamente importantes da defesa dos direitos da igualdade. Então, às vezes, talvez na maior parte das vezes, é um pouco complicado para as pessoas que não fizeram ainda essa distinção, né, tal como a gente fez no primeiro bloco, que igualdade não se opõe à diferença, entender que a escola também pode ser o lugar da diferença. Né? Em geral, a escola é vista como um lugar da igualdade. Quando eu estava indo na pós-graduação, eu fazia parte de um grupo de pesquisa que fazia uma pesquisa sobre esse tema, né? De igualdade, diferença, direitos humanos e tal. E aí a gente trabalhou com um grupo de professores que foi entrevistado e foram identificadas nessas entrevistas professores e professoras que, de alguma maneira, tinham algum tipo de sensibilidade para o tema da diferença. E aí a gente foi de novo conversar com essas pessoas, exatamente perceber como que os professores percebiam, né, construíam essas concepções sobre a diferença no cotidiano escolar. Então, assim, já não eram quaisquer professores, eram professores que previamente a gente já tinha identificado que tinham alguma sensibilidade para o tema. E aí é muito interessante, porque a gente perguntava assim, como é que você observa a questão da diferença na sua escola? Não, na minha escola todo mundo é igual, não tem esse negócio de diferença. Essa concepção de diferença, ela é uma concepção negativa. Assim, a diferença é um problema que a gente tem que resolver. Aqui na escola não tem esse problema, ou se tem, vamos nos dedicar a resolvê-lo, né? Porque a diferença, ela é, na maior parte das vezes, na escola, percebida como ausência de alguma coisa. Ela é negativa nos dois sentidos. Negativa no sentido de que ela é ruim e ela é negativa no sentido de que ela é ausência, né? Então, assim, aquele aluno que não tem algo que deveria ter para fazer parte dessa escola que preza e quer construir a igualdade. Ok, a igualdade é importante, mas a gente já falou que não necessariamente essas coisas se opõem. Você acha que para esses professores acaba caindo no erro da busca pela padronização? Sim. O que você quer, na verdade, não são alunos que sejam iguais, mas que sejam alunos assim que sigam um determinado padrão pré-concebido. Exatamente. Aí vem aquela confusão, de novo, dos conceitos, né? Igualdade se opondo à diferença e se identificando a padronização, como você acabou de falar. A escola, ela é um espaço de padronização. Vamos pensar que a gente tem uma lente da igualdade e tem uma lente da diferença. A gente pode usar as duas lentes para olhar para a escola. Da lente da igualdade, você olha para a escola e fala assim, sim, a escola é um lugar que precisa ser defendido na sua universalidade, qualidade para todos, né? A escola e a educação é um direito universal. Essa é a lente da igualdade com a qual a gente deve olhar e defender a escola. Mas a lente da diferença, a gente faz essa relação que você fez. Esse lugar da igualdade não precisa ser o lugar da padronização. E, tradicionalmente, historicamente, a escola é um lugar de padronização. Você tem uma proposta curricular que você espera que, no mesmo tempo, todos os estudantes cheguem naquele mesmo lugar. Essa é uma ideia de padronização. O limite disso, eu acho que, obviamente, precisa ser discutido no âmbito do campo do currículo, né? Essa confusão, ela é muito constante. Então, assim, quando a gente ouve o professor falar, não, aqui ninguém é diferente, não, aqui todo mundo é igual. Essa é uma fala positiva, no sentido, assim, de defender
o tratamento igualitário a todas as pessoas. Mas essa aí é aquela coisa da atenção. E é por isso que você, muitas vezes, percebe na fala dos professores essa ideia de que a diferença é uma falta. Sim. Então, assim, o aluno diferente é aquele que não tem alguma coisa. Ou ele não tem uma determinada habilidade de aprendizagem que é considerada normal, que é considerada desejável, que é considerado padrão. Ou ele não tem um comportamento que seja considerado desejável, que seja considerado padrão. E a diferença precisa ser resolvida, né? Isso muitas vezes é um verbo utilizado pelos professores. Não, isso aqui, esses problemas a gente resolve. Nesse sentido da padronização, né, de tentar transformar arbitrariamente, né, ou artificialmente todo mundo em iguais, né? Então, às vezes, ao invés da gente debater a questão do direito, do acesso, etc., a gente transforma a escola num ambiente que não se abre para pessoas trans, que é um núcleo, né, é um local fechado, assim, é tão caro acessar que você não consegue, né, que pessoas de outra região ou que pessoas negras consigam acessar aquele espaço, né? Tudo bem que a gente fala no podcast, na maioria das vezes, de escola pública, até porque a escola pública atende 85%, né, do Brasil, então a gente falar de escola no Brasil vai falar de escola pública, mas, né, quando a gente vai falar de educação, de maneira geral, acaba incluindo a educação privada, né? Então, a gente, geralmente, quando pensa em escolas de classe média, a gente pensa em escolas que não têm negros, não têm pardos, né? São escolas de pessoas brancas. A gente fala de escolas que não atendem crianças com necessidade especial, né? Porque tem sempre o discurso de, não, nós já temos um aluno incluído, né? E quando os pais vão ver, não tem aluno incluído nenhum, mas fazer esse discurso de não, nós já temos um, só podemos ter um por turma. A gente vê isso também na questão do uniforme, a gente vê que na questão de ter que encapar caderno, né, de o professor ou diretor de escola falar para o aluno que o black dele é lindo, mas ele não pode ir com aquele black porque atrapalha o aluno de trás de ver a aula. Né? Tem sempre uma desculpa, não, é lindo, mas, né? Tem sempre mais, né? Pra colocar ali. E que em geral é mobilizado a partir da ideia da igualdade. Tem que fazer a mesma coisa. O que é bom pra um é bom pra todos, né? A gente bota, né? Qual é o padrão? O padrão é o cabelo liso, né? Porque a maioria das pessoas que estão naquele espaço tem o cabelo liso, né? Porque são brancas. E aquele aluno negro que tem o cabelo black não pode, né? Estar ali com aquele cabelo. Pode estar ali, mas vai ter que se adequar ao padrão, que é o padrão da branquitude, né? Que é o cabelo liso. Né? Então, eu acho que às vezes se confundem, né? Você tentar padronizar, né, esses alunos e botar todos com a mesma carinha, né? Vai apagando as marcas de diferença desses alunos e só vai aumentando, né, os problemas que eles têm com isso, porque o assunto continua ali, né? Sim. Só não é debatido. Sim. E a gente percebeu, basicamente, duas ideias sobre dois tipos, se a gente pode dizer assim, de diferenças observadas pelos professores no seu cotidiano, né? Eu até tem um artigo publicado, depois acho que a gente pode botar o link, na Revista Brasileira de Educação, que trabalha melhor com essa categorização. Então, assim, um tipo de diferença é uma diferença relacionada à desigualdade, ou seja, é um determinado tipo de diferença que gera uma desigualdade nas relações cotidianas da escola. Então, por exemplo, é o aluno que tem uma deficiência de aprendizagem. E aí isso gera uma desigualdade, que é a desigualdade relacionada à proficiência dele nas provas, nas avaliações e tal. E é interessante porque essa concepção de diferença, que gera uma desigualdade, ela está sempre muito ligada a ou questões relativas ao que a gente fala genericamente de pessoas com deficiência ou algum tipo de deficiência de aprendizagem, ou questões relacionadas à matriz socioeconômica, né? Então, crianças de origem popular que vêm de comunidades muito empobrecidas, que não compartilham de uma série de elementos culturais e de conhecimento que essa escola moderna, padronizada, julga necessário. Essa diferença gera a desigualdade desse aluno no seu aproveitamento, na sua trajetória escolar. E um outro tipo de diferença que os professores percebem é a diferença que gera uma discriminação ou preconceito.
Então, aí são, né, pessoas com uma orientação sexual que não é considerada padrão, pessoas que têm um cabelo, ou que têm um estilo, ou que têm um comportamento que não é considerado padrão, né? Então, assim, é interessante perceber que os dois tipos de diferença são marcados por elementos que são julgados problemas. A diferença que gera desigualdade, a escola precisa promover a igualdade. E a diferença que gera a discriminação, a escola precisa promover a tolerância. Mas em nenhum momento, pelo menos nesse grupo de professores com quem a gente conversou, a gente percebe uma identificação positiva da diferença, como algo que enriquece as relações cotidianas na escola, como algo que pode trazer contribuições de ensino-aprendizagem. A diferença é sempre um problema e ela precisa ser resolvida na maior das boas intenções, né, que é a da manutenção do ideal da igualdade na escola. Mas aí a gente volta àquela discussão anterior, que é essa identificação que opõe igualdade à diferença. E igualdade não se opõe à diferença, né? Pelo menos não precisaria se opor à diferença. Uhum. E outra coisa que a gente observa nessa pesquisa, que ainda é possível confirmar, essa pesquisa não é tão recente, ela é de 2009, 2010, as estratégias, porque aí a gente pergunta, e como que vocês lidam com isso, né? As estratégias que os professores constroem para lidar com a diferença, nessa perspectiva da diferença como um problema a ser resolvido, parte das vezes, iniciativas individuais. Raramente é uma iniciativa da escola como instituição, da rede como um coletivo. Realmente é aquele professor que percebeu que aquele aluno está sofrendo algum tipo de discriminação porque ele tem esse ou aquele comportamento, ou porque ele tem esse ou aquele estereótipo de gênero, ou ele tem esse ou aquilo outro. Aí o professor faz uma atividade, ou o professor faz uma iniciativa de uma conversa mais direta com a turma, né? Em geral, o que a gente percebe é a iniciativa individual dos professores. As instituições, como coletivo, se mobilizam pouco para lidar com o tema da diferença, ainda que seja nessa linha aí da diferença entendida como um problema a ser resolvido pela escola. Quando a diferença não é visto como um problema, ela entra naquela lógica da diversidade. É meio que uma celebração da diferença. Viva, todo mundo é igual, cada um tem o seu jeito, é isso, vamos viver aceitando todo mundo, sem entrar na discussão das relações de poder que geram a diferença, né? Polícia tem que ser truculenta com criminoso. Se tiver de arma na mão, tem que morrer. Então, a gente falou no início de 3 categorias, né? Diferença, desigualdade e diversidade. E aí o Diogo lembrou pra gente que a gente precisava falar também de pluralismo, né? Porque pluralismo está muito dentro do vocabulário do Escola Sem Partido, né? Quando eles falam que tem que haver pluralismo de ideias, né, no ambiente escolar. E aí vai para outra questão, né? Como é que as coisas, as ideias, elas vão sendo desvirtuadas, né, e vão sendo usadas para outra finalidade. E essa questão do pluralismo, nunca consigo falar essa palavra direito, ela tem muito a ver com isso, né? Porque aí o que eles estão falando as pessoas pensam, as pessoas são diferentes, as pessoas pensam diferentes, a gente tem que respeitar todo mundo. Então a gente tem que respeitar, inclusive, quem acha que não tem que ter pluralismo, né? Todo mundo tem que ser respeitado, né? Então tem que respeitar, inclusive, quem acha que preto tem que morrer, que viado tem que morrer, né? Porque você tem que respeitar quem não quer o respeito, né? É complexo, mas é essa a ideia, né, que eles defendem. É um looping retórico que se faz para conseguir defender essas ideias. E aí, esse é o problema da concepção que a Escola Sem Partido faz de pluralismo, né? Quando a gente está defendendo uma educação, né, que problematize as diferenças, as desigualdades, né, que trate disso, e que algumas pessoas vão defender voltadas para o respeito à diversidade, né?
E aí a gente acaba entrando numa discussão que eu e a Cintia a gente fez num artigo, a gente vai botar o link aí, que é qual o lugar da diferença numa escola sem partido, que a gente vai analisando algumas falas diretamente do Escola Sem Partido ou de agregados à Escola Sem Partido, né, para conseguir ver como é que a diversidade, a diferença, a desigualdade, né, entram nesse discurso aí que supostamente é muito pluralista deles, né? E aí, assim, a gente tem algumas questões, assim, principalmente relacionadas à questão do pensamento de esquerda, né, à matriz africana e indígena, né? E aí, assim, é interessante que a gente já falou aqui em outros podcasts, e a gente menciona no artigo também, como é que o Miguel Najib, né, que é a gente já falou que todo mundo já sabe, o criador e Padrinho presidente da Escola Sem Partido, né? Ele lida com a questão da diversidade, né? Que ele fala que a gente não pode, ele falou isso na Câmara e falou também no debate que teve no Oi Casagrande, né, de um colégio que chamou ele, Fernando Pena, para debater. O que ele fala? Né? Que a gente não pode fazer a cabeça do aluno, a gente não pode fazer doutrinação. E aí, para ele, o que é fazer doutrinação? É educar para a diferença. Né? Para ele, a gente não pode fazer isso. O que ele disse, né, já inúmeras vezes? Que o aluno tem direito a ser homofóbico, você tem direito a ser racista, né? O que ele não pode é transformar o pensamento dele numa ação. Né? Então, ele não pode bater numa menina, né, porque ela é mulher e ele é homem. Ele não pode pegar uma lâmpada e quebrar na cabeça do coleguinha que está passando na rua porque ele é gay. Né? Ele não pode tirar uma banana no coleguinha que é negro. Isso ele não pode fazer. Ele pode pensar nisso, achar engraçado quando ele vê isso, né? Morrer de rir, mas ele não pode fazer. Aí é um problema porque é crime, porque é ação. E que se um professor tenta mudar o direito de pensar de alguém, o professor está doutrinando. Então, o que pra gente é educação, para ele é doutrinação. Né? Então, aí a gente volta para outra questão também, né? Que são as diferenças entre educação, as concepções de educação que nós temos e a Escola Sem Partido tem. Né? Mas eu acho que isso é o mais básico. Né? A gente quer educar para o respeito, né, ao diferente, e a Escola Sem Partido não. E só não pode, né, fazer com que o seu preconceito, que para ele não é preconceito, é conceito, né, se torne uma ação. E aí isso é criminal, então isso não pode fazer. E aí a gente tem essas questões com o Miguel Najib, né, essas questões que são do Escola Sem Partido mesmo. Mas a gente já mencionou aqui outras vezes, o Escola Sem Partido, ele, na sua página inicial, ele indica um blog, que é o chamado de Olho no Livro Didático. A pessoa que é responsável pelo blog, né, que é o Orley, ele se dedica a mostrar os supostos casos de doutrinação que acontecem no livro didático. Né? E aí é interessante porque ele vai pegar qualquer coisa, né, que ele veja lá que não agrade ao seu viés fundamentalista, que ele é um fundamentalista cristão, né, para mostrar que aquilo ali é doutrinação. Então ele pega, por exemplo, uma imagem lá de um livro de educação infantil em que tem uma menina, né, debruçada em cima de um menino, o menino está no chão deitado sobre um papel e a menina está riscando o contorno do corpo. Uma atividade básica que é muito feita na educação infantil, que é para ver, né, a simetria, né, para ver a proporção, para ver como é que se constitui o corpo, né? E aí ele mostra como ele pega aquela imagem, que tem uma menina debruçada sobre a menina, ele mostra, olha lá a sexualização infantil. Meninas deitadas sobre meninas no meio da sala de aula, olha que absurda, né? E aí ele, mas assim, ultimamente ele tem falado muito também mas durante muito tempo ele foi um blog basicamente um blog basicamente racista, né? Que ele pegava nos livros didáticos, sempre que aparecia alguma coisa sobre matriz africana, né, afro-brasileira, ele chegava lá e falava, olha só, isso aqui é doutrinação em Umbanda e Candomblé, né? Porque eles conseguem levar a doutrinação para tudo, né? Inclusive para Umbanda e Candomblé. Então, assim, interessante que eles pegavam lá, né, não tinha nenhum problema quando aparecia no livro didático a imagem de Jesus Cristo ou de qualquer santo católico, tá lá o Renascimento cheio de imagens de santo, não tinha problema nenhum. E aí quando aparecia no livro didático lá aquela única imagem de um
um deus, um orixá, né? Alguma referência à matriz africana, e isso se configurava em doutrinação umbanda e candomblé. Né? E aí o caráter do racismo religioso também fica bem claro, né? Porque durante os anos que ele passou vendo a doutrinação umbanda e candomblé, não tinha problema quando aparecia um deus que fosse pagão, né? Mas que fosse de origem, né? Fosse da Grécia, fosse nórdico, fosse romano, aí não tinha problema. Né? O problema é quando esse orixá, esse deus era negro, né? Se não fosse negro, se fosse olho branquinho de olho azul, estava tudo certo. E aí, quando começam as discussões da BNCC, o Orley ele começa a transformar esse blog num observatório, e aí ele se junta a um grupo de outros pesquisadores, né, fundamentalistas como ele, né, e aí eles fazem um grupo chamado Professores contra Ideologia de Gênero. E aí eles vão acompanhar a BNCC para mostrar onde estaria a doutrinação na BNCC, né? E aí o que eles vão fazer é basicamente tentar expurgar da BNCC, né, qualquer marca de um currículo não eurocêntrico, né, ou não o currículo tradicional que a gente estava acostumado a ver, né, minimamente. Então, assim, eles conseguem achar problemas em tudo, né? Aí eu trouxe aqui algumas passagens, eu vou falar pouquinha coisa porque a gente tem isso no texto, aí fica mais fácil ver, né? Mas são algumas citações que são interessantes, assim, né? Então ele fala, quando ele vai falar da matriz africana, né? Ele fala que a estratégia de propagação da cultura religiosa afro nas escolas nos últimos anos começa a dar resultado. Cada vez mais é possível observar a adesão dos jovens às religiões brasileiras de matriz africana, sobretudo de ascendência negra, fenômeno que certamente se confirmará nos censos futuros do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, assim, se um aluno negro ele afirma que ele é de uma religião de matriz africana, não é porque era já dessa religião e antigamente não tinha coragem de se assumir, né, por conta de todo o preconceito que existia na sociedade, e hoje tem coragem. Não, é porque ele está sendo doutrinado pelos seus professores. Né? É uma questão interessante. Isso tem a ver também com uma outra coisa que a gente não falou diretamente, mas que está ligada à ideia de diferença, que é a ideia de identidade. Uhum. Porque também tem uma perspectiva, uma concepção de identidade que é essencialista no sentido de que ela é imóvel. Então, assim, você é aquilo e vai ser aquilo para sempre. E não se concebe, né, a possibilidade da identidade ser um processo que é construído, desconstruído e reconstruído durante toda a existência de um indivíduo ou de um grupo, né? Assim como tradição, né? Exatamente. Então, assim, se uma pessoa que em determinado momento religião e depois ela se identifica com outra, isso não pode ser entendido como um movimento, né, desse sujeito nas suas relações culturais com outros grupos, mas de um ato de um lugar de doutrinação do professor na escola. Se a gente for esmiuçar ali a presença dessas referências, elas estão num lugar tão minoritário que não faz o menor sentido essa ideia se reverter em números no censo quando a pessoa faz a sua identificação religiosa, por exemplo. E a gente vê o tamanho do preconceito. Saiu agora recentemente uma pesquisa, né, que diz que os brasileiros acreditam que a população muçulmana no Brasil esteja em torno de 12%, quando na verdade é menos de 1%, assim. Então, o problema do preconceito também é isso, né? Você acaba aumentando aquilo que você tem medo, justamente para alimentar a sua paranoia. Sim. E aí, com relação a esse medo do diferente, né, que eles falavam muito de doutrinação em Umbanda e Candomblé, né, ele passa muito tempo falando disso. Quando ele começa a analisar a BNCC, ele expande isso de uma maneira tal assim que chega a ser risível, porque aí ele começa a achar problema até na matriz de educação física, né, no currículo de educação física, que ele pega lá o currículo de educação física e aí ele olha lá que tem Yoga e Tai Chi Chuan, e aí ele fala que isso aí é doutrinação em religiões de matriz oriental. Né? Então agora, além de você ser doutrinado em Umbanda e Candomblé, você também pode ser doutrinado em Shintoísmo e sei lá mais o quê.
né? E Mano, assim, se não é católico, dá pra doutrinar. Entendeu? exatamente. E assim, qualquer coisa que saia desse matriz, né, judaico-cristão, né, é um problema para eles e a doutrinação. Tem um autor, depois eu vou passar, deixar aqui o link do texto completo, que agora eu não me lembro o nome do texto, mas são 2 autores, um deles é o Scliar, e que ele trabalha com concepções de diferença. E uma da concepção que ele fala ele trabalha, na verdade, com a ideia de o outro. Você fala o outro, concepções do outro. E uma ideia que ele fala é o outro como a fonte de todo mal. Uhum. E quando você concebe o outro como a fonte de todo mal, esse outro precisa ser eliminado, né? Então, assim, essa ideia da diferença que se opõe numa relação de poder, aquilo que é considerado como norma, como padrão, ela pode ser ainda entendida como esse outro fonte de todo mal, que é um pouco essa ideia. O padrão é o padrão judaico-cristão. Na fé religiosa, como nas relações sociais, de manutenção da família, de manutenção do Estado e de outras esferas, né, da sociedade. Se essa norma ela é contrariada em algum outro tipo de expressão, esse outro é fonte de todo mal e ele precisa ser eliminado, né? E aí, só para a gente conseguir perceber, né, eles fazem o mesmo movimento com relação à esquerda, né, de pegar no livro didático que tem a ver com esquerda e com a ideologia de gênero, né, eles fazem a mesma coisa. E a ideologia de gênero estando ligada também à esquerda, né? E no final tudo isso, a mesma questão da Umbanda e do Candomblé tem a ver com a esquerda para eles, né? Por quê? Para eles, né, a sociedade judaico-cristã ocidental, parece até coisa lá do cafofo do Obama, do Osama. Lembra disso? Fernanda Moura revelando a idade. A minha idade. O cafofo do Osama lá do Cacete Planeta, porque era isso. Eles repetiam o tempo todo, né? O Osama falava que queria destruir a civilização judaico-cristã ocidental. E quando você vê essas análises que são feitas de olho no livro didático, você parece que está ouvindo o Osama lá do cafofo do Osama falar. Porque é isso, assim, é um eterno tentar destruir a sociedade judaico-cristã ocidental. E aí, o que eles falam, né? A partir dessa matriz, né, judaico-cristã, se formam as famílias, a família forma a sociedade, e a sociedade forma o Estado, né, e esse Estado é capitalista, né? Então, aí a gente entra lá, né, no que eles dizem lá, que é a ideologia de gênero, que a gente já falou aqui, a gente repete novamente. Para eles, o que é a ideologia de gênero, né? É a forma de destruir a cristã ocidental, né, e destruir o capitalismo. Como? A gente, supostamente, né, todos os professores do Brasil que são de esquerda, né, eles nunca entraram na sala de professores, eles acreditam que todos os professores do Brasil são de esquerda, né, e todos têm o plano de acabar com essa civilização judaico-cristã ocidental, né? Então, para isso, a gente transforma, né, os alunos em gays e lésbicas, né, a gente leva a mamadeira de piroca para a sala de aula, né, para alimentar lá na pré-escola, né, e depois a gente leva a música do Pablo Vittar, né, essa é a música que a gente faz para transformar os alunos em gays e lésbicas. E aí, a gente bota todo mundo para dançar internacional. Exatamente. Até o chão. Isso, faz a música do Marx, né? Exatamente. Do baile de favela. E aí todo mundo vira gay e lésbica, né? E aí eles não formam famílias. E quando eles não formam famílias, né? Ele destrói a base da sociedade, a gente destrói o Estado, a gente destrói o capitalismo assim. É tudo muito simples para essas pessoas, né? E o plano tá dado, tá aí, a gente está tentando botar esse plano em ação. Aliás, a gente está botando esse plano em ação. E aí, né, segundo eles, tudo isso está interligado, né? Porque quando eu tento doutrinar em Umbanda e Candomblé, em religiões de matriz oriental, eu estou tentando destruir a civilização judaico-cristã, né? Quando eu estou lá supostamente fazendo ideologia de gênero, eu estou tentando destruir a civilização judaico-cristã. E quando eu estou falando de igualdade, de outras perspectivas de mundo, outras visões de mundo, né? Que não sejam o capitalismo, né? Ou que sejam pelo menos mais igualitárias, eu também estou tentando destruir essa civilização. Né? Então, tudo isso está interligado. Né? Então, tudo é um grande complô, né, para acabar com essa civilização. E, assim, fato que a gente não está satisfeito com essa civilização e que a gente quer alterações nessa civilização. E a gente acredita no potencial da cultura para transformar.
Claro, né? O que a gente quer é que as pessoas não sejam assassinadas por serem quem são. Né? Claro que a gente não quer que a gente tenha uma sociedade desigual e que isso seja visto como algo natural. Né? Agora, esse plano mirabolante, né, não existe, né? Mas está lá descrito na análise que eles fazem da BNCC. Né? E assim, e é interessante a gente pensar, né, que a BNCC ela sofreu várias alterações, né, e da terceira para a quarta ela sofre uma alteração bem grande, né, e tão grande que eles retiram todas as menções a gênero, a ponto do Mendonça Filho, né, quando vai homologar lá com o Temer a BNCC, ele falar que eles conseguiram uma base que pode ser usada por todos porque é uma base desideologizada. Né? A gente pode botar o link aí para o texto sobre isso também. Né? E aí a gente pensar, né, Cíntia, a diferença que tem disso, que os PCNs eles faziam um debate sobre a diferença. Quer dizer, é engraçado porque assim, a gente, no período que o PCN foi lançado, ele também foi alvo de inúmeras críticas, né? Se você olhar o PCN hoje na comparação com a BNCC, você acha o PCN lindo. Mas assim, o PCN, na verdade, é um primeiro grande esforço de uma padronização mais ampla dos currículos. Mas ainda assim, ele eram parâmetros. Ele não era obrigatório. Ele não tinha força de normatização de uma base, que ainda tem o complicador de ser controlada pelos sistemas de avaliação. Né? No PCN, junto com o PCN, vai aparecer esses grandes sistemas nacionais de avaliação. Então, aquilo ali eram os primeiros movimentos. Mas os PCNs ainda faziam essa discussão, se você quiser fazer uma crítica ali mais de uma forma muito leve, ainda operando com o conceito de diversidade, né? Ou seja, as pessoas são diferentes, nós temos que respeitar as diferenças e sejamos tolerantes, não vamos discriminar e sigamos em frente, né? Não se problematiza, isso que a gente fez aí no primeiro bloco, os processos de construção da diferença que, na maior parte das vezes, geram desigualdades, mas guardando as distinções entre uma coisa e outra. Mas, ainda assim, o PCN, por exemplo, tinha um eixo, porque tinha um PCN lá dos eixos transversais. E tinham 2 eixos transversais que hoje devem ser vistos como absolutamente doutrinadores, né? Isso no PCN, governo Fernando Henrique Cardoso, que era o da diversidade cultural e orientação sexual. Eram 2 eixos, né? Que eram chamados de eixos transversais que deveriam, pela proposta do PCN, essas temáticas deveriam atravessar todas as práticas curriculares. Né? E, certamente, né, sob esse olhar, apenas nega a diferença, mas coloca nesse lugar do outro a fonte de todo o mal, os PCNs são a mais a concreta prova anterior ao governo PT, ou seja, Fernando Henrique Cardoso já estava nesse processo de doutrinação contra a sociedade, a família e o capitalismo. Sim, e são, né? Porque a gente tem PLs que são específicos sobre isso. Então, tipo, mesmo antes da gente ter uma base, a gente já tinha projeto de lei, né? Que buscava, tipo, a gente pode usar o PCN, continue usando o PCN, mas o tema transversal não. Porque é o único lugar que aparecem essas questões, né? Porque tirando o tema transversal, não tinha na parte de humanas nada que falasse sobre gênero e sexualidade. Isso só estava contido no tema transversal. Que ao mesmo tempo assim, resolvia, do ponto de vista das políticas públicas para a escola e para o currículo, dessas demandas pelos direitos da diferença, mas ao mesmo tempo não comprometia a obrigatoriedade dessas coisas aparecerem. Isso foi, aos poucos, isso foi sendo, digamos, revisto a partir de legislações, como, por exemplo, do PNLD, né, do Plano Nacional do Livro Didático, que passa a proibir situações de discriminação, que passa a exigir uma representação mais igualitária das diferentes conformações de família, das diferenças de gênero, das diferenças raciais, numa forma, digamos assim, mais normativa, por exemplo, no PNLD, que é outro grande alvo de ataque desse governo, que está de olho na produção do livro didático, né? Que além do livro didático ser um mercado
editorial que mais movimenta recursos na América Latina. O PNLD é um programa que... Dentro do MEC, ele só perde para merenda escolar. É o segundo maior programa do MEC. Mas em termos editoriais é o maior da América Latina. Então, assim, isso é um lugar de muito foco, né? De interesse enfim, em qualquer governo, mas especialmente nesse, porque é um programa que diz exatamente, ou mais ou menos, o que o livro tem que ter. E especialmente o que o livro não pode ter, né? Lá, o edital diz, eliminação de gênero. E aí tira isso do livro, né? Depois diz, volta atrás. Não precisa, não é bem assim. No meio, aí eu acho que é o tema de outro programa já, né? Com o PNLD. Para um futuro podcast. A gente vai fazer um programa só sobre o PNLD. Mas eu acho que é interessante a gente colocar, para fechar, duas questões assim, básicas, né? A primeira questão seria que a gente tem no governo do COISO, a gente tem uma tensão entre os liberais, né, e os conservadores, né, porque ele é um governo, né, hiperliberal, hiperconservador, né, mas os grupos estão em tensão constante ali dentro, né, e aí isso gera um problema, inclusive quando a gente vai discutir currículo aí, porque os grupos empresariais, os reformadores empresariais da educação, a princípio eles não têm nada contra a diversidade. Eles estão dentro do governo há muito tempo, inclusive, muitas das vezes vendendo materiais justamente para trabalhar a questão da diversidade. Sim. Né? Então, assim, então quando o Bolsonaro, inclusive, colocou lá a primeira indicação dele seria o cara lá da Fundação Ayrton Senna, né, o amigo da Viviane Senna, e o pessoal mais conservador do governo chiou, né? Chiou por quê? Porque a Fundação Ayrton Senna tem uma tradição de trabalhar com diversidade, né? Nessa ideia crítica, né, da diferença, mas tem essa tradição, né? Como assim, como a Fundação Alberto Marinho também sempre teve. Sim. Né? A Fundação Alberto Marinho tem programas de muito sucesso sobre gênero e sexualidade, sobre identidade racial. O Acordo da Cultura, super premiado. Né? Então, assim, não serve mais, esses grupos empresariais nesse ponto não servem, né? E aí tem essa discussão entre eles. O segundo ponto que eu acho importante a gente colocar é que a gente está aqui o tempo todo fazendo a diferenciação, né, fazendo a diferenciação, é uma diferença de desigualdade, mas a gente está, né, fazendo essa discussão, essa distinção entre o que é diferença e o que é desigualdade, né? Mas o que a gente constata analisando o governo Bolsonaro, né, é que e o próprio Escola Sem Partido, é que nem a diferença, nem a desigualdade cabem nessa lógica, né? A gente não pode discutir nenhum nem outro, né? A desigualdade está dada, é natural, né? E acabou. E a diferença também não cabe, né? Porque todo mundo é igual, né? E o que não é igual tem que ser feito dentro da sua casa, né? Mas aqui não, aqui nós somos a maioria, aqui nós somos a civilização branca, judaico-cristã ocidental, todo mundo é homem, né? E é isso, né? E é uma discussão totalmente esvaziada das relações de poder. Como as relações de poder, inclusive cotidianas, tanto na escola como nas famílias e do Planalto, do governo, né? As relações de poder que constroem e mantêm vivas essas diferenças que produzem desigualdades, porque essas relações, elas são cotidianamente construídas, né? Muitas vezes a gente fala, o país tem certas tradições, o país tem uma herança, sei lá, racista, uma herança discriminatória, mas essa herança ela não é estável, ela é cotidianamente construída, né? Essas relações são cotidianamente construídas. E se são cotidianamente construídas, podem ser construídas de outra forma. Podem ser cotidianamente destruídas, né? Pois é, e aí a gente quer exatamente o que a gente está fazendo aqui é também discutir essas possibilidades, né? Na família, na sociedade e lugar mais firme de poder, digamos assim, né? Mais hegemônico de poder, que é o Estado.
Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa com a Fernanda Moura e com a Cíntia Araújo. Todos os textos que a gente mencionou estão nos links. Lembrando que os nossos contatos são pelo Twitter e pelo Instagram, @profescontrauesp, ou por e-mail, professorescontrauesp@gmail.com. Vocês podem também acompanhar o nosso trabalho no nosso canal do YouTube. A gente lança vídeo toda a primeira semana do mês. Já lançamos o nosso primeiro vídeo de 2019, com uma retrospectiva 2018 e reflexões para 2019. Se inscrevam lá. E o nosso podcast sai toda segunda semana do mês e os podcasts extras esporadicamente. Mês passado nós lembramos da Rosa Luxemburgo no centenário do seu assassinato, e ela tem uma frase que se encaixa bastante nesse tema, que é: por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. E é isso que a gente deseja para todos nós. Muito obrigada por ouvir, muito obrigada por acompanhar. Qualquer sugestão, crítica, elogio, por favor, entre em contato. Muito obrigada.